Era uma noite de gala em São Paulo. Luzes brilhantes quase ofuscavam a dor oculta nas ruas. Enquanto a elite dançava nos salões luxuosos, Letícia, de 11 anos, e seu irmão, Rafa, de 6, se escondiam atrás de uma caixa de papelão na tentativa de escapar do frio cortante. O vento soprava forte e o estômago dela roncava, ecoando a ausência de comida quente. A cidade vibrava, mas para eles tudo era desespero e solidão. Vamos, Rafa, não podemos ficar aqui. Letícia segurava a mão dele, seus olhinhos grandes refletindo a necessidade de proteção. Eles tinham apenas um ao outro desde que a mãe falecera. Um dia, um simples acidente tirou suas vidas de um lar de amor e as lançou em um mundo cruel. Naquela noite fatídica, enquanto vagavam pelas ruas iluminadas, uma figura inesperada surgiu. Eduardo, um bilionário conhecido por sua generosidade, caminhava em direção à festa quando ouviu o pedido de uma babá. Por favor, alguém ajude aquela criança escondida. A vida dela está em risco. As palavras ecoaram nas orelhas de Eduardo, que, curioso, seguiu o chamado. Seus olhos se depararam com a imagem de Letícia e Rafa, cobertos de sujeira, mas com uma luz de esperança naqueles pequenos rostos. E ali ele decidiu que não poderia deixá-los. Venham comigo, disse ele com a voz entrecortada. As crianças hesitaram, mas o olhar gentil de Eduardo era uma promessa de abrigo. Assim que chegaram à mansão, Letícia se sentiu como uma personagem de conto de fadas. A riqueza transparecia em cada detalhe. Mármores, obras de arte e um enorme espelho que parecia refletir seus sonhos perdidos. Eduardo ofereceu a ambos um lugar para dormir, comida e carinho. Mas havia um ser que observava de longe. Denise, a irmã de Eduardo. Possessiva e gelada como um inverno sem fim, ela já planejava como afastar aquelas crianças da vida de seu irmão. Quando soube da presença deles, um sorriso cruel surgiu em seu rosto. Agora é minha vez de agir, pensou, decidida a criar uma narrativa de que Letícia e Rafa não eram dignos de estar ali. Uma batalha legal começou, e enquanto os tribunais e advogados discutiam sobre o que realmente é uma família, Letícia descobriu algo que a abalou. Uma carta deixada por sua mãe, revelando que Eduardo era, na verdade, seu pai biológico. Seu coração disparou. Como poderia ele ser o responsável por tudo isso? A pessoa que trazia um pouco de luz em sua vida também carregava a verdade que poderia separá-los. Naquele momento, tudo parecia desmoronar. O tribunal estava prestes a dar seu veredito e a dúvida pairava no ar como um nevoeiro denso. O que realmente define uma família? O sangue ou o amor? O amor verdadeiro pode superar qualquer barreira, mas e se o amor significasse perder tudo novamente? Letícia olhou para Eduardo e Rafa, a dúvida apertando seu peito, e o juiz levantou a mão, prestes a falar. O silêncio na sala era palpável, e a tensão crescia. Quais segredos ainda esperavam para serem revelados? O juiz levantou a mão. O silêncio na sala era tão denso que parecia quase palpável. Letícia, com as mãos trêmulas, apertava a mão de Rafa. O coração dela batia forte, como se quisesse escapar. Eduardo a olhava com um misto de amor e preocupação, enquanto Denise, encostada na parede, observava tudo com um sorriso frio. E foi então que o telefone de Eduardo tocou. O som estrondoso cortou a tensão no ar. Ele olhou para a tela e seu rosto empalideceu. "Desculpem, preciso atender", murmurou, já saindo da sala, a voz trêmula. Letícia observou-o partir, inquieta, como se a sensação de que algo não estava certo enchesse o ambiente. Denise quase não pode conter a satisfação. "Você não imagina o que a sua mãe realmente pensava sobre você, sobre eles", ela sussurrou, puxando Letícia para mais perto, como se quisesse revelar um segredo terrível. Ela tinha seus motivos. O golpe foi como um soco no estômago. O que significava aquilo? Letícia olhou para Rafa, que não entendia nada.
Não podia deixar a irmã afundar naquele mar de incertezas. O que você quer dizer? Letícia questionou. O tom de sua voz estava entre o medo e a bravura. Você realmente acredita que ele se importa? Ele nem sabe que eles são seus filhos. Denise riu, mas havia veneno em sua risada. Aquelas palavras a feriram profundamente. O que você significa? A mente de Letícia tentava juntar as peças do quebra-cabeça. Eduardo voltou, mas só o olhar de sua irmã estava em chamas. Daqui a pouco você vai descobrir, continuou ela, enquanto Letícia tentava ignorá-la. Mal sabia ela que a bomba estava prestes a explodir. O tribunal se prepara para anunciar a decisão, disse o juiz, envolto na formalidade do momento. Letícia prendeu a respiração. Era agora ou nunca. Ao mesmo tempo, uma batida forte ecoou na porta da sala. Um oficial de justiça entrou. A expressão grave. Desculpem interromper, começou. O murmúrio aumentou e a atenção de todos se voltou para o novo visitante. Temos uma situação urgente. Precisamos proteger as crianças de um possível sequestro. O quê? Letícia sentiu um frio na espinha. Ela olhou para Eduardo, que estava confuso, mas preocupado. A sala inteira mergulhou novamente em silêncio. A tensão estava prestes a explodir. O que você quer dizer com isso? Eduardo exigiu, quase gritando. Recebemos um aviso anônimo. Eles não podem ficar com você, o oficial declarou, e a declaração repercutiu na sala. O olhar de Denise era de vitória, um brilho cruel na morte repentina de suas esperanças. A voz do juiz tremia. Ele estava aturdido. Como assim? Não pode ser! Todas as cabeças se viraram, e um clima de desespero tomou conta. O oficial avançou. Então, puxou um papel do bolso e o entregou a Eduardo. É sobre a verdadeira identidade das crianças. As palavras pareciam pesadas no ar. O que isso significa? A mente de Letícia começou a girar novamente. Eduardo a olhou, seus olhos buscando respostas nos dela. As crianças têm um tutor legal que não foi notificado. Precisamos averiguar tudo isso. Letícia sentiu um nó na garganta, suas forças pareciam desertar. O juiz ia abrir a boca para falar, mas a atmosfera estava elétrica. A sala virou um caos, vozes sobrepostas, expressões de choque. Era confuso. O que estava acontecendo? Ela agarrou Rafa, sentindo o calor da mão dele em suas. O juiz se preparava para fazer alguma coisa, mas a pergunta pairava na mente de Letícia. Quem seria esse tutor? A verdade estava para ser revelada, e com o olhar de surpresa no rosto de Eduardo, a única coisa que Letícia podia fazer era esperar. Esperar pela resposta que mudaria tudo novamente. O juiz olhou para o oficial de justiça, a confusão marcando seu rosto. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia, a sala estava em alvoroço. Letícia sentiu o espírito desmoronar. O que mais poderia acontecer? Precisamos saber quem é o tutor legal dessas crianças e por que não foram notificados, disse o oficial, a gravidade nas palavras dele ecoando no coração de todos. A tensão era como um fio prestes a arrebentar. Letícia olhou para Eduardo, que parecia cada vez mais inquieto. Mas eu sou o pai deles, ele gritou, um desespero puro atravessando sua voz. Mas o oficial não recuou. Com todo o respeito, senhor, encontramos documentos que indicam que o tutor legal é sua irmã. A sala ficou em silêncio, o ar pesado, quase sufocante. Letícia trocou olhares com Rafa, confusa. Denise? A pergunta saiu antes que ela pudesse impedi-la. O rosto de Denise se iluminou em um sorriso triunfante. Sim, querida. Surpresa. Você não tem ideia do que é ser uma mãe de verdade. Cantarolou com uma expressão de satisfação que mais parecia um veneno. Eduardo ficou imóvel, os olhos arregalados, como se tivesse ouvido a maior loucura do mundo. Estava esperando o momento certo para te contar. E agora você sabe. Não era apenas sobre você. Sempre foi sobre proteger as crianças. Letícia se sentiu tonta. Você? Nossa tutora? Você que só pensa em dinheiro?
O ressentimento a envolveu como uma névoa densa. O conflito entre os irmãos parecia uma tempestade prestes a se soltar. Eduardo olhou para Denise, a incredulidade em seu olhar. Você sabia de tudo. Como pôde esconder isso? Sua voz estava carregada de dor. Denise cruzou os braços orgulhosa, como se tivesse conquistado o mundo. Eu fiz o que tinha que fazer. Você se esquece que junto com essas crianças vem uma herança e uma responsabilidade. Letícia sentiu um nó na garganta. Não estamos aqui por causa de dinheiro, Denise. Nós só queremos uma família, disse, quase sem voz, olhando para Rafa. As lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto e Rafa segurou firme a mão dela. A tensão na sala aumentou novamente. O juiz tentou recuperar o controle. Silêncio! Vamos voltar ao foco. O que é verdade aqui? Como sabemos que esses documentos são reais? Ele olhou para o oficial, exigindo esclarecimentos, mas no fundo a incerteza pairava. Você não precisa acreditar em mim, mas a verdade é que eu sou a única que se importou o suficiente para ficar ao seu lado. E isso é o que conta, Denise disparou, a voz arrogante ecoando no silêncio. O olhar de Eduardo se tornou um mar de confusão e raiva. Você não se importa com eles. Você só quer me ferir. Como pode chamar isso de amor? A mágoa dele foi como um soco no estômago de todos. Amor? Você mesmo não sabe o que é isso, retorquiu Denise, e as palavras foram como facadas no ar tenso. Mas então, algo mais aconteceu. Uma mulher desconhecida entrou na sala, os olhos cheios de lágrimas. Desculpe, eu precisava vir. Eu sou a avó deles. A afirmação pairou como um eco no espaço apertado. O silêncio voltou, dessa vez mais pesado do que nunca. Letícia não conseguia respirar. O que você quer dizer com isso? O olhar de Eduardo foi de pura incredulidade. A avó daquelas crianças que ele acreditava proteger. Eles são parte de mim. As crianças precisam de mim. É perigoso para elas estarem aqui. Sua voz era um misto de dor e urgência. Denise balançou a cabeça, incredulidade estampada no rosto. Como assim? Você não pode fazer isso. Elas são minhas agora. A sala estava uma mistura de murmúrios, as expressões confusas e alarmadas. O relógio parecia ter parado. Letícia olhou com desespero para Rafa e, naquele momento, uma pergunta queimava em sua cabeça. Quem realmente estava ali para cuidar deles? A verdade era um labirinto de mentiras e segredos, e eles eram os peões em um jogo cruel. Eu não posso perder vocês outra vez, murmurou a avó perdida, lágrimas escorrendo por seu rosto. A imagem dela a faz lembrar da mãe. O que aconteceria agora? O coração de Letícia se apertou. As peças pareciam se mover, mas o final ainda estava longe. Uma nova reviravolta tinha surgido e ela sabia que o caminho à frente seria muito mais complicado do que qualquer um poderia imaginar. Desculpe, não posso ajudar com isso. A avó das crianças estava ali, mas um silêncio pesado envolveu a sala. O peso das palavras dela parecia criar uma barreira contra a realidade. Letícia olhou para ela confusa, enquanto o coração batia no peito. O que significava aquilo? Seria verdade? Eduardo, ainda atordoado, questionou. Você é a avó deles? Como isso é possível? A incredulidade ecoava em sua voz, e Denise, furiosa, rompeu o silêncio. Não pode ser! Você não tem direitos! Elas são minhas! O desespero da irmã de Eduardo era palpável. Calma! Gritou o juiz, tentando restaurar a ordem. Mas a mulher, com a expressão angustiada, continuou. Eu sou a mãe da sua mãe. Eu sou a avó delas. Eu fui afastada dessas crianças. Elas precisam de mim. Letícia mudou de posição, um frio no estômago e se virou para Rafa. Ele estava vendo tudo em um mar de confusão. A avó gesticulava, mas Letícia estava paralisada. Você não pode simplesmente aparecer assim, murmurou, as lágrimas ameaçando escorregar. Então, algo inesperado aconteceu. Sem aviso, a porta se abriu violentamente.
Um homem alto, com uma expressão severa, entrou. Estava na hora de desmascarar tudo isso, disse ele, quebrando o silêncio tensional que dominava a sala. As cabeças se viraram para ele, e Letícia sentiu um calafrio. Quem era? Você não entende, continuou ele, olhando diretamente para Denise. As crianças não são suas. Elas pertencem a um lar que você destruiu. O olhar assassino de Denise se fixou nele. O que você quer dizer com isso? A raiva queimava em suas palavras. Eu sou o advogado da família da Letícia e do Rafa, e nós temos documentos que provam quem você realmente é. As palavras caíram como uma bomba na sala. O rosto de Denise empalideceu e o juiz olhou perplexo. Você está mentindo, ela gritou, mas a dúvida na voz dela era visível. Denise não é apenas a tia dessas crianças, afirmou o homem. Ela foi condenada há anos por negligência. As crianças foram levadas para afastá-las dela. Ele ficou tão envolvido em seu desejo por poder que perdeu a capacidade de cuidar delas. O impacto da revelação tomou conta da sala. A avó das crianças teve uma explosão de emoção. Não, isso não pode ser verdade. Você não pode. A mulher começou a chorar, mas o homem continuou sem pausa. E é por isso que elas têm direito a um tutor que realmente as ame, não alguém que só se preocupou em se beneficiar do que poderia obter. Letícia sentiu a cabeça girar. O que estava acontecendo? Eduardo, ao seu lado, parecia chocado. Você é mesmo a responsável por tudo isso? Seu olhar era um misto de dolorosa revelação e raiva. Denise não conseguiu responder e ficou mudada em uma névoa de desespero. O juiz olhou fixamente para ela, esperando sua resposta. Segundos pareciam horas, e todo o tribunal estava em suspense. Letícia agarrou a mão de Rafa, tentando buscar uma resposta em seu olhar confuso. Então o juiz, acabado com toda a atenção, falou diretamente para a avó. Como você pode provar isso? Qual a certeza de que estas crianças estão seguras com você? A pergunta parecia que cortava como uma faca. Letícia queria gritar, mas as palavras não saíam. Eu sou a mãe delas, exclamou a avó, lutando contra as lágrimas. E foi quando a sala começou a murmurar, um eco de espanto. Tudo isso parecia um pesadelo. Eduardo balançou a cabeça revoltado. Então você sabia que Denise era um perigo? Por que não lutou antes por elas? A pergunta cortou a avó como uma lâmina, e a expressão dela se tornou uma máscara de dor e arrependimento. No fim, a questão é tão simples quanto isso. Ela começou a falar, mas assim que abriu a boca, outra batida chapada na porta interrompeu. Um detetive entrou, um olhar sério em seu rosto. Desculpe interromper, mas precisamos alertá-los sobre uma ameaça externa. Uma onda de tensão atravessou a sala. Letícia sentiu algo de muito errado. Ameaça? Ela olhou para todos, mas o detetive só olhou de volta, as balas de cada palavra pesadas. Temos informações de que Denise pode ter agido de forma criminosa. Não tenham confiança nela. Ela tem amigos perigosos. Olhos arregalados e respirações contidas tomaram conta da sala. O que significava tudo isso? Letícia ficou paralisada, uma revolta crescendo dentro dela, enquanto as peças do quebra-cabeça continuavam a se mover. A verdade sobre sua família, sobre Denise, estava prestes a mudar tudo. E enquanto os olhares se queimavam e os segredos começavam a emergir, o que mais viria à tona? A sala estava em um caos silencioso após a revelação do advogado. O coração de Letícia parecia ter parado, e ela só conseguia olhar para Rafa, cujos olhos expressavam confusão e medo. As palavras do detetive ecoavam em sua mente como um tambor ensurdecedor, uma ameaça externa. Como assim? O que você quer dizer com isso? Eduardo gritou, sua voz pontuada por desespero. O rosto de Denise empalideceu, e Letícia notou como a fúria tomou conta dela, transformando seus olhos em duas chamas.
Você não pode me comparar a ela. Eu sou a única que realmente se importa. Denise começou, mas sua voz falhou. Um tremor traíra sua conhecida arrogância. O movimento repentino da porta chamou a atenção de todos. Um homem alto, de terno escuro e expressão severa, adentrou a sala. Ele respirava firme, como se carregasse um peso nas costas. Desculpem interromper, mas precisamos falar sobre a proteção das crianças, disse ele, sua voz ressoando um tom de urgência que deixou todos inquietos. Letícia trocou um olhar rápido com Eduardo antes de voltar sua atenção ao homem. Mais uma reviravolta? O homem prosseguiu. Recebemos informações que indicam que Denise nem deveria estar perto delas. Ela está sob investigação. Um murmúrio atravessou a sala e por um momento Letícia sentiu seu estômago revirar. Investigação por quê? A voz de Eduardo se elevou, quase implorando por respostas. Denise tem conexões com pessoas perigosas, revelou o homem, o rosto dela agora esbravejando em fúria. Alguém a avisou sobre um possível sequestro e você mesmo comentou sobre uma herança. O silêncio tomou conta novamente, mas desta vez tudo parecia mais pesado. O juiz lutava para manter a ordem, mas a tensão era palpável. Letícia estava em choque. O que mais estava escondido e por quem? Foi então que Denise, em um impulso, disparou. Você não sabe quem sou. A verdade sobre as crianças é muito mais sombria do que você consegue imaginar. O olhar dela brilhava com uma espécie de loucura, revelando uma fragilidade que não se via antes. Do que você está falando? Letícia perguntou, a voz quase um sussurro, enquanto o coração dela acelerava. Agora havia um eco de medo. Não sou só eu que me importo com elas. Há mais pessoas, mais segredos que seu amado pai não quer que você descubra. E o sorriso cruel retornou ao rosto de Denise. Um riso amargo, quase como um grito desesperado. No seu desejo de proteger essas crianças, você se esquece do que há por trás de toda essa história. O que aconteceu com a sua mãe, ou o que acontece quando você abrir os olhos para a verdade. Letícia sentiu as pernas fraquejarem. O que ela estava dizendo? Eduardo permaneceu em pé, a expressão entre confusa e zangada. Você está mentindo, não pode ser! Ele gritava, mas a dúvida crescia. E se ela estiver certa? Uma voz suave, mas firme, interveio. Todos se voltaram, e Letícia avistou a avó novamente. A verdade é que houve segredos há muito enterrados que podem mudar tudo. Segredos? Quais segredos? Gritou Denise, mas havia um toque de ansiedade em sua voz. Eu venho de uma linhagem que não deveria ter sido rompida. Havia um propósito. A vida da Letícia e do Rafa não é mera coincidência. Eles estão ligadas a algo que vai além de tudo isso. As palavras da avó eletrocutaram o ar. Letícia sentiu as mãos tremendo, o mundo ao seu redor desabando. O que isso significa? Ela implorou com a voz embargada, mas a mulher apenas olhou diretamente em seus olhos. A tensão se intensificava. E o oficial de justiça hesitou antes de falar. Se isso se confirmar, a segurança das crianças está em risco. Precisamos agir rapidamente. E quando tudo parecia prestes a desmoronar, uma ligação interrompeu a atmosfera tensa. O telefone de Denise tocou. Os olhos dela brilharam e, sem pensar duas vezes, ela atendeu. O rosto dela ficou pálido e a expressão de satisfação rapidamente se transformou em pânico. Não, não, você não pode. A voz dela tremia enquanto ela escutava. Letícia sentiu algo se quebrar dentro dela. O que estava acontecendo? Denise desligou abruptamente, os olhos arregalados. Eles sabem, eles vêm atrás de nós. A sala mergulhou em um silêncio horrorizado. Por quem você está falando? Questionou o juiz, exigindo respostas. Mas Denise simplesmente balançou a cabeça como quem afundava em um labirinto sombrio. O caos era iminente. E assim, o novo capítulo da vida de Letícia e Rafa estava prestes a começar, imerso em mistérios que só se tornavam mais profundos.
Enquanto Denise tentava se recompor, Letícia percebeu que a verdade estava fora de alcance e que talvez o que haviam perdido fosse apenas o começo de algo ainda mais aterrador. Um novo sinal de que as revelações estavam longe de terminar. E ela só queria entender o que verdadeiramente significava ser parte de uma família. A sala estava em um caos silencioso após a revelação do advogado. O coração de Letícia parecia ter parado, e ela só conseguia olhar para Rafa, cujos olhos expressavam confusão e medo. As palavras do detetive ecoavam em sua mente como um tambor ensurdecedor. Uma ameaça externa. Como assim? O que você quer dizer com isso? Eduardo gritou, sua voz pontuada por desespero. O rosto de Denise empalideceu, e Letícia notou como a fúria tomou conta dela, transformando seus olhos em duas chamas. Você não pode me comparar a ela. Eu sou a única que realmente se importa. Denise começou, mas sua voz falhou. Um tremor traíra sua conhecida arrogância. O movimento repentino da porta chamou a atenção de todos. Um homem alto, de terno escuro e expressão severa, adentrou a sala. Ele respirava firme, como se carregasse um peso nas costas. Desculpem interromper, mas precisamos falar sobre a proteção das crianças, disse ele, sua voz ressoando um tom de urgência que deixou todos inquietos. Letícia trocou um olhar rápido com Eduardo antes de voltar sua atenção ao homem. Mais uma reviravolta? O homem prosseguiu. Recebemos informações que indicam que Denise nem deveria estar perto delas. Ela está sob investigação. Um murmúrio atravessou a sala e, por um momento, Letícia sentiu seu estômago revirar. Investigação por quê? A voz de Eduardo se elevou, quase implorando por respostas. Denise tem conexões com pessoas perigosas, revelou o homem, o rosto dela agora esbravejando em fúria. Alguém a avisou sobre um possível sequestro. E você mesmo comentou sobre herança. O silêncio tomou conta novamente, mas desta vez tudo parecia mais pesado. O juiz lutava para manter a ordem, mas a tensão era palpável. Letícia estava em choque. O que mais estava escondido e por quem? Foi então que Denise, em um impulso, disparou. Você não sabe quem sou. A verdade sobre as crianças é muito mais sombria do que você consegue imaginar. O olhar dela brilhava com uma espécie de loucura, revelando uma fragilidade que não se via antes. Do que você está falando? Letícia perguntou, a voz quase um sussurro, enquanto o coração dela acelerava. Agora havia um eco de medo. Não sou só eu que me importo com elas. Há mais pessoas, mais segredos que seu amado pai não quer que você descubra. E o sorriso cruel retornou ao rosto de Denise. Um riso amargo, quase como um grito desesperado. No seu desejo de proteger essas crianças, você se esquece do que há por trás de toda essa história. O que aconteceu com a sua mãe ou o que acontece quando você abrir os olhos para a verdade? Letícia sentiu as pernas fraquejarem. O que ela estava dizendo? Eduardo, ao seu lado, parecia chocado. Você está mentindo! Não pode ser! Ele gritava, mas a dúvida crescia. E se ela estiver certa? Uma voz suave, mas firme, interveio. Todos se voltaram, e Letícia avistou a avó novamente. A verdade é que houve segredos há muito enterrados que podem mudar tudo. Segredos? Quais segredos? Gritou Denise, mas havia um toque de ansiedade em sua voz. Eu venho de uma linhagem que não deveria ter sido rompida. Havia um propósito. A vida da Letícia e do Rafa não é mera coincidência. Eles estão ligados a algo que vai além de tudo isso. As palavras da avó eletrocutaram o ar. Letícia sentiu as mãos tremendo, o mundo ao seu redor desabando. O que isso significa? Ela implorou com a voz embargada, mas a mulher apenas olhou diretamente em seus olhos. A tensão se intensificava e o oficial de justiça hesitou antes de falar. Se isso se confirmar, a segurança das crianças está em risco. Precisamos agir rapidamente. E quando tudo parecia prestes a desmoronar, uma ligação interrompeu a atmosfera tensa. O telefone de Denise tocou.
Os olhos dela brilharam e, sem pensar duas vezes, ela atendeu. O rosto dela ficou pálido e a expressão de satisfação rapidamente se transformou em pânico. Não, não, você não pode. A voz dela tremia enquanto ela escutava. Letícia sentiu algo se quebrar dentro dela. O que estava acontecendo? Denise desligou abruptamente, os olhos arregalados. Eles sabem! Eles vêm atrás de nós! A sala mergulhou em um silêncio horrorizado. Por quem você está falando? Questionou o juiz, exigindo respostas. Mas Denise simplesmente balançou a cabeça como quem afundava em um labirinto sombrio. O caos era iminente, e enquanto todos tentavam processar a situação, uma sombra se projetou na entrada da sala. Letícia virou a cabeça e ficou paralisada. Um homem estava parado ali, compartilhando uma semelhança inquietante com ela. O coração dela disparou. Havia algo familiar, algo que a conectava diretamente. Desculpe o atraso, eu sou seu pai. As palavras dele cortaram o ar e Letícia sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O olhar de Eduardo virou-se para Denise, os olhos arregalados em choque. Não pode ser! Denise gritou, seu rosto se contorcendo em incredulidade. O caos se agravou e Letícia mal conseguia processar o que tudo isso significava. Eu estava procurando por você há anos, o homem continuou, suas palavras ecoando na sala. E agora o tempo acabou. Eles vêm atrás de você e eu não consigo protegê-la se estiver aqui. Letícia ficou sem palavras, incapaz de pensar. Quem é você? Sua voz saiu como um sussurro, cheia de um medo devastador. A verdade estava prestes a desmoroná-la ainda mais. E o que mais poderia acontecer? Seu coração estava em frangalhos e a única coisa que ela queria descobrir era o que realmente significava ter uma família. O homem que se apresentou como pai de Letícia era uma presença avassaladora. A sala parecia encolher ao seu redor. Letícia sentia que o ar ficava mais pesado. Sua cabeça girava enquanto tentava processar o que estava acontecendo. Você é meu pai? A voz dela mal saiu, carregada de incredulidade. Eduardo, atordoado, balançou a cabeça. Sua expressão transbordava confusão e desespero. Denise, por outro lado, olhava para o homem com uma mistura de ódio e pânico. Você não pode estar aqui, você não devia ter aparecido, gritou, a raiva escorrendo de cada palavra. E eu não deveria, mas não podia deixar que você fizesse isso com elas. O homem, que se dizia pai, encarou-a com ferocidade. Letícia notou que ele parecia mais forte do que imaginava, um rosto que carregava um passado cheio de segredos. Nesse instante, o telefone de Denise tocou novamente. Ela olhou para a tela e a cor de seu rosto mudou instantaneamente. Letícia deu um passo à frente, o coração acelerando. Você vai atender? O que está acontecendo? Não é da sua conta! Gritou Denise, e sem pensar, ela desligou. O olhar dela estava vazio, e um frio percorreu o espaço. O clima tenso afetou a todos, e Letícia sentiu que algo terrível estava prestes a acontecer. Você deveria ficar longe das crianças! O homem insistiu, a voz cheia de autoritarismo. Ele se virou para Letícia e Rafa, o desespero em suas expressões. Precisamos ir agora! Não temos tempo! Justo quando a situação parecia estar atingindo seu clímax, um grito ecoou do fundo da sala. Acho que você vai querer ouvir isso. Uma mulher, uma figura que Letícia nunca tinha visto antes, entrou com um olhar determinado. Você precisa ver o que encontrei. Ela segurava um envelope marrom e havia uma tensão palpável. As pessoas se entreolharam, confusas e inquietas. O juiz tentava restaurar a ordem, mas a mulher se adiantou, ignorando-o. Isto é sobre tudo, a verdade que todos precisam saber. E com um movimento rápido, começou a abrir o envelope, as folhas deslizando para fora. Cuidado! Eduardo gritou, percebendo que ela estava prestes a revelar algo que poderia mudar tudo de uma vez por todas. Mas foi tarde demais. A mulher segurou uma foto e a balançou no ar.
Era uma imagem antiga, borrada, mas Letícia conseguiu distinguir rostos. Olha isso, são seus pais, Letícia. Mas tem algo mais. Olha essa marca. Ela apontou para um símbolo no canto da imagem. É a mesma marca que o seu pai tem. O fôlego de Letícia falhou. Como você pode? Ela não conseguia entender. Eu sou da agência que estava monitorando sua família. E o que vocês não sabem é que o que está acontecendo aqui não é só uma disputa familiar. Há um segredo muito maior. As palavras dela tremiam de urgência. Vocês estão no meio de uma guerra. Uma guerra por poder e destino. Os olhos de todos se arregalaram. Letícia sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Denise sorriu de maneira sinistra. Você não pode acreditar nela. Esse é um truque. Mas suas palavras soaram vazias. É verdade, Denise. Você sempre soube. A avó de Letícia interveio a voz firme. E agora todos literalmente correm perigo. A marca do seu pai indica a linhagem que você carrega, algo que muitos estão dispostos a matar para possuir. O quarto estremeceu em silêncio. A tensão era intensa. A revelação flutuou no ar, como um manto pesado cobrindo todos. O olhar de Letícia percorreu a sala, sentindo a dúvida e o medo se instalarem em cada rosto. Precisamos sair agora! O homem que afirmava ser seu pai disparou novamente, mas Letícia estava paralisada. Devia acreditar nele. Seria ele realmente o que dizia ser? E a mulher, e a marca, e essa guerra? Se toda a história da sua vida estava ligada a um segredo tão profundo? E justo quando tudo parecia mais sombrio, um novo ruído cortou o ar. A porta se abriu com força e 3 homens armados entraram. Não podemos deixar que elas saiam, um deles gritou, e o caos se instaurou. Letícia sentiu um frio na espinha, o desespero tomando conta de seu ser. O que iria acontecer agora? Em quem confiar? Cada respiração era um convite ao pânico. A sala ensandecia em gritos e ordens. E no coração daquela confusão, Letícia percebeu que nada estava seguro. A única coisa que sabia era que a verdade estava mais próxima do que nunca, e a cada segundo seu mundo se tornava menos previsível e mais perigoso. A guerra pela sua vida e pela vida de Rafa estava apenas começando. A sala estava em um caos silencioso após a revelação do advogado. O coração de Letícia parecia ter parado, e ela só conseguia olhar para Rafa, cujos olhos expressavam confusão e medo. As palavras do detetive ecoavam em sua mente como um tambor ensurdecedor. Uma ameaça externa. Como assim? O que você quer dizer com isso? Eduardo gritou, sua voz pontuada por desespero. O rosto de Denise empalideceu, e Letícia notou como a fúria tomou conta dela, transformando seus olhos em 2 chamas. Você não pode me comparar a ela. Eu sou a única que realmente se importa. Denise começou, mas sua voz falhou. Um tremor traía sua conhecida arrogância. O movimento repentino da porta chamou a atenção de todos. Um homem alto, de terno escuro e expressão severa, adentrou a sala. Ele respirava firme, como se carregasse um peso nas costas. Desculpem interromper, mas precisamos falar sobre a proteção das crianças, disse ele, sua voz ressoando um tom de urgência que deixou todos inquietos. Letícia trocou um olhar rápido com Eduardo antes de voltar sua atenção ao homem. Mais uma reviravolta? O homem prosseguiu. Recebemos informações que indicam que Denise nem deveria estar perto delas. Ela está sob investigação. Um murmúrio atravessou a sala e, por um momento, Letícia sentiu seu estômago revirar. Investigação por quê? A voz de Eduardo se elevou, quase implorando por respostas. Denise tem conexões com pessoas perigosas, revelou o homem, o rosto dela agora esbravejando em fúria. Alguém a avisou sobre um possível sequestro. E você mesmo comentou sobre herança. O silêncio tomou conta novamente, mas desta vez tudo parecia mais pesado. O juiz lutava para manter a ordem, mas a tensão era palpável. Letícia estava em choque. O que mais estava escondido e por quem?
Foi então que Denise, em um impulso, disparou. Você não sabe quem sou. A verdade sobre as crianças é muito mais sombria do que você consegue imaginar. O olhar dela brilhava com uma espécie de loucura, revelando uma fragilidade que não se via antes. Do que você está falando? Letícia perguntou, a voz quase um sussurro, enquanto o coração dela acelerava. Agora havia um eco de medo. Não sou só eu que me importo com elas. Há mais pessoas, mais segredos que seu amado pai não quer que você descubra. E o sorriso cruel retornou ao rosto de Denise. Um riso amargo, quase como um grito desesperado. No seu desejo de proteger essas crianças, você se esquece do que há por trás de toda essa história. O que aconteceu com a sua mãe ou o que acontece quando você abrir os olhos para a verdade? Letícia sentiu as pernas fraquejarem. O que ela estava dizendo? Eduardo, ao seu lado, parecia chocado. Você está mentindo! Não pode ser! Ele gritava, mas a dúvida crescia. E se ela estiver certa? Uma voz suave, mas firme, interveio. Todos se voltaram, e Letícia avistou a avó novamente. A verdade é que houve segredos há muito enterrados que podem mudar tudo. Segredos? Quais segredos? Gritou Denise, mas havia um toque de ansiedade em sua voz. Eu venho de uma linhagem que não deveria ter sido rompida. Havia um propósito. A vida da Letícia e do Rafa não é mera coincidência. Eles estão ligados a algo que vai além de tudo isso. As palavras da avó eletrocutaram o ar. Letícia sentiu as mãos tremendo, o mundo ao seu redor desabando. O que isso significa? Ela implorou com a voz embargada, mas a mulher apenas olhou diretamente em seus olhos. A tensão se intensificava e o oficial de justiça hesitou antes de falar. Se isso se confirmar, a segurança das crianças está em risco. Precisamos agir rapidamente. E quando tudo parecia prestes a desmoronar, uma ligação interrompeu a atmosfera tensa. O telefone de Denise tocou. Os olhos dela brilharam e, sem pensar duas vezes, ela atendeu. O rosto dela ficou pálido e a expressão de satisfação rapidamente se transformou em pânico. Não, não, você não pode. A voz dela tremia enquanto ela escutava. Letícia sentiu algo se quebrar dentro dela. O que estava acontecendo? Denise desligou abruptamente, os olhos arregalados. Eles sabem! Eles vêm atrás de nós! A sala mergulhou em um silêncio horrorizado. Por quem você está falando? Questionou o juiz, exigindo respostas. Mas Denise simplesmente balançou a cabeça como quem afundava em um labirinto sombrio. O caos era iminente, e enquanto todos tentavam processar a situação, uma sombra se projetou na entrada da sala. Letícia virou a cabeça e ficou paralisada. Um homem estava parado ali, compartilhando uma semelhança inquietante com ela. O coração dela disparou. Havia algo familiar, algo que a conectava diretamente. Desculpe o atraso, eu sou seu pai. As palavras dele cortaram o ar, e Letícia sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O olhar de Eduardo virou-se para Denise, os olhos arregalados em choque. Não pode ser! Denise gritou, seu rosto se contorcendo em incredulidade. O caos se agravou, e Letícia mal conseguia processar o que estava acontecendo. Eu estava procurando por você há anos. O homem continuou, suas palavras ecoando na sala. E agora o tempo acabou. Eles vêm atrás de você. E eu não consigo protegê-la se estiver aqui. Letícia ficou sem palavras, incapaz de pensar. Quem é você? Sua voz saiu como um sussurro, cheia de um medo devastador. A verdade estava prestes a desmoroná-la ainda mais. E o que mais poderia acontecer? Seu coração estava em frangalhos, e a única coisa que ela queria descobrir era o que realmente significava ter uma família. Vocês não entendem. O que está prestes a acontecer vai mudar tudo. O homem olhou nos olhos de audiência, a seriedade e a ansiedade tomando conta, e então, numa fração de segundo, tudo aconteceu.
Uma explosão ressoou do lado de fora da sala e um estrondo ensurdecedor fez a estrutura tremer. As luzes piscaram e a porta se abriu, sendo arremessada contra a parede. O pânico instalou-se. Gritos ecoaram, enquanto todos tentavam identificar a origem do ataque. "Eles estão aqui!" A voz do desconhecido era uma chamada de alerta, e todos na sala sentiram seu estômago revirar. Os homens armados começaram a agir, mas a confusão tomou conta daquele espaço. Então, um grupo de figuras encapuzadas avançou, as máscaras refletindo o brilho das luzes. E antes que alguém pudesse reagir, uma delas apontou uma arma para Denise, gritando: "Levem-na! Não deixem que ela escape! O plano precisa ser cumprido!" Letícia ficou paralisada. Denise, o que estava acontecendo? As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas a imagem era distorcida. O homem que se dizia seu pai olhou para Letícia, o desespero claramente estampado em seu rosto. "Vá! Vá agora!" Ele gritou, empurrando Letícia e Rafa em direção à saída. O coração dela disparava e ela hesitava, mas antes que pudesse reagir, um dos encapuzados se aproximou, e naquele momento o caos se transformou em um estado de terror profundo. As luzes se apagaram, um grito ecoou e um estrondo final fez tudo desmoronar. Letícia viu sua mãe na última imagem que passou por sua mente e o mundo ao seu redor ficou escuro. O que estava acontecendo? A verdade tinha se tornado uma sombra, e a única coisa visível era a incerteza aterradora sobre o que a aguardava e sobre quem realmente eram as pessoas ao seu redor. A escuridão era quase palpável, envolvendo Letícia enquanto tudo ao seu redor desmoronava. Ela olhou para os rostos horrorizados na sala, os gritos ecoando como uma cacofonia de desespero. A figura encapuzada diante dela, com a arma apontada a Denise, parecia uma cena de um filme de terror, mas era a sua realidade. Letícia estava presa em um pesadelo. "Vá, agora!" gritou o homem que se dizia seu pai, empurrando-os em direção à saída. Seus olhos estavam cheios de preocupação, mas também de um medo intenso. O chão tremia sob seus pés enquanto o tumulto aumentava. O coração de Letícia batia forte, cada batida ressoava como um tambor em sua cabeça. Ela olhou para Rafa, que a seguia com os olhos arregalados, sua mão apertando a dela com força. E então, em um instante, tudo mudou. A mancha de escuridão na porta se tornou um turbilhão de corpos, enquanto as figuras encapuzadas invadiam a sala. Gritos misturados a ordens ressoaram, e o caos reinou. Letícia sentiu um frio na barriga, a adrenalina correndo em suas veias. "Vamos rápido!" O homem puxava Letícia e Rafa para fora. O ar estava pesado com fumaça e medo. Eles corriam. Os ecos da luta que deixavam para trás se distanciavam. Ela não sabia para onde estavam indo, mas qualquer lugar era melhor do que ficar ali. Atrás deles, o barulho das vozes, o clangor das armas e os gritos desesperados dos outros faziam o sangue dela ferver. O que estava acontecendo? A história que começara com uma simples busca por abrigo, agora a arrastava para um abismo de traições e mistérios familiares. "Encontramos um caminho!" gritou o homem com uma expressão de alívio. Eles estavam em um corredor escuro, as paredes cobertas de sombras. "Siga-me!" Ele guiava Letícia e Rafa enquanto corriam por um labirinto, os passos ecoando de forma inquietante. O cheiro do metal frio e os ecos do caos atrás deles eram tudo o que restava. O homem se virou para ela, seus olhos brilhando com intenção. "Precisamos sair de São Paulo. Eles não desistirão tão fácil." "Quem são eles?" Letícia perguntou, sua voz trêmula, mas determinada. A incerteza pesava em seu coração, mas a necessidade de escapar era mais forte. "São aqueles que querem a linha de sangue," ele respondeu. A seriedade em sua voz queimava. "Você e Rafa têm um legado que não podem imaginar. É perigoso, mas eu prometo proteger vocês." A mente de Letícia estava a 1000 por hora. Lina de sangue? O que isso significava? Eles corriam,
e o sentimento de que a verdade estava batendo à porta a assolava. Ela não sabia se poderia confiar naquele homem, mas em meio ao tumulto e à confusão, havia algo no fundo de seu coração que desejava acreditar nele. Quando finalmente saíram para a luz do dia, o sol estava brilhando com força, mas nada parecia reconfortante. Olhando para Rafa, ela prometeu a si mesma que faria o que fosse preciso para mantê-lo seguro. Agora precisamos encontrar um lugar seguro, o homem disse, sua voz firme. Uma nova vida, onde vocês possam se esconder e onde a verdade finalmente será revelada. Enquanto isso, eles estavam longe da luta, mas a batalha pelo que era deles não havia terminado. E com isso, Letícia olhou para frente, determinada. Sabia que enfrentaria qualquer coisa. Com o apoio de Rafa e a presença do homem que se dizia seu pai ao seu lado, ela estava pronta para descobrir todos os segredos que sua vida escondia. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara: não havia como voltar atrás. O que viria a seguir poderia ser a chave para entender quem eram realmente e qual era o legado que tinham que carregar. Uma nova jornada começava e, no fundo de seu ser, uma determinação crescia. E agora, a você que acompanhou tudo isso, não esqueça, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não perca tempo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Para compartilhar.